graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. All the burdens, bring all of the scars. Come back to communion. Som. Graças e paz, igreja. Amém. Bom dia. Vamos dar início ao nosso culto de missões. Gostaria de estar lendo um texto que se encontra em 1 Timóteo 2. Vamos ler apenas o versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Amém? Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Bom, o mês passado a gente teve o culto do DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Tivemos relatórios e balanços referente ao índice de perseguição. A gente percebeu que aumentou e muito a perseguição aos nossos irmãos. E, lendo esse texto, queimou muito no meu coração. A gente deve aumentar as nossas orações. A gente viu que tinha muitos países que subiram nesse ranking, aumentaram as perseguições. Também a gente está acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E isso queima no nosso coração, porque a gente não pode se conformar diante a tantas tragédias que têm acontecido. Se a gente for parar para analisar o que os nossos irmãos no campo eles têm sofrido, isso tinha que queimar no nosso coração e a gente tem que interceder por eles. Como diz aqui nesse texto de Timóteo, que é Paulo escrevendo a Timóteo, a gente tem que orar. Se você continuar lendo, ele fala que tem que orar pelos governantes, pelos reis, que a gente não pode se conformar com isso. Em Romanos 12, conta a história de Pedro, que ele estava preso, e os irmãos oraram, a igreja orou, e ele foi liberto. E se você continuar lendo Romanos, ele fala que a gente não deve se conformar. A gente não tem que olhar para as coisas que estão acontecendo e falar, mas sempre foi assim. Mas é desse jeito que acontece. Não, como igreja, a gente tem que se posicionar e não aceitar que essas coisas aconteçam. Não aceitar as tragédias que vêm acontecendo, a perseguição que vem acontecendo com os nossos irmãos. Na pandemia, eu recebi um vídeo que as crianças na África estavam orando pela gente aqui pelo Brasil, que Deus viesse com cura. E se a gente for olhar a perspectiva de vida deles, o modo com que eles vivem no continente africano, um índice muito grande de fome, de perseguição. Tem muitas coisas lá que eles poderiam ter se preocupado, mas não, eles foram orar por nós. A gente também deve orar por eles, não só por eles. Orar pelos nossos irmãos, orar pelas pessoas que ainda não foram salvas, que ainda não foram encontradas, que estão passando por uma situação. A gente sabe que Deus ele pode curar, a gente sabe que Deus ele tem poder. E como igreja, a gente tem que se posicionar e orar pelos nossos irmãos. Amém? Eu gostaria de estar orando com vocês.
Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por mais um domingo, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de vir até a tua casa, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa despertar no nosso coração, Senhor Jesus, o desejo, Senhor, de estar orando pelos nossos irmãos, Senhor Jesus, de nos conformarmos com este mundo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor Jesus, que a gente possa ser um reflexo, um espelho, Senhor Jesus, das tuas obras aqui, Senhor Jesus. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha estar abençoando este culto, Pai, abençoando, Senhor, toda a ministração, Pai. Pai, que a tua palavra dos nossos corações venha queimar, Senhor Jesus. Desde já oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A paz do Senhor, amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mas eu tenho uma pergunta para fazer à igreja. Vocês sabiam dessa informação que a Regiane passou? Que as crianças da África estavam orando por nós aqui no Brasil? Sabe o que isso desperta em nós? Isso me bateu um questionamento na hora que ela falou. Será que nós estamos sendo um com os nossos irmãos verdadeiramente? Não só os de perto, mas também os de longe. Os missionários, os irmãos que estão nos países perseguidos. Precisamos ser um, querido. Precisamos ser um, assim como o Pai e o Filho são um. Nós precisamos ser um. Que nessa manhã possamos entoar esses cânticos e que esses cânticos possam penetrar no nosso coração, nos ensinando aquilo que precisamos aprender nessa manhã. Em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Precisamos amarmos uns aos outros. Aleluia. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser
creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Declara, igreja, temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Precisamos ser um em Cristo. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Diga, eu serei, eu serei. Diga, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho e anunciar tua salvação. Eu serei, declare, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Nossa missão é consolar os que choram e libertar os cativos, preparar o caminho e anunciar a salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei
muitas gerações. Diga, igreja, eu serei, eu serei. Diga, tocarei. Eu serei. Tocarei. Para que possamos ser paz de multidões e tocar as gerações, queridos, precisamos cumprir o ID que o nosso Senhor deixou a nós. Muitas vezes vemos pessoas reclamando da nossa geração, dos nossos jovens, mas o que temos feito a isso? Nossos jovens são reflexo do que nós somos hoje, e nós podemos fazer isso orando, sendo os missionários dentro da nossa casa, sendo os missionários nos nossos serviços, sendo missionários aonde moramos, sendo os missionários que a nossa igreja precisa dentro da nossa igreja também. Que possamos verdadeiramente entender que o ID é para todos, não é só para aqueles que foram chamados para ir para outros países. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no nós iremos, Senhor? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu.
Erga a tua voz e declare. Afundei. Me despedi. Eu queimei minhas carroças e afundei. Diga pra onde eu irei, Senhor. Pra onde eu irei? Só tenho pra onde eu irei? Só tenho. Diga eu sou totalmente. Fui pelo. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser somos com você, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Aplauda, aplauda o nome do Senhor neste lugar. Santo é teu nome, Senhor. Que Deus abençoe sua vida, querido. Você pode se sentar em nome de Jesus. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. As crianças, queremos orar pelas crianças. Glória a Jesus. Estenda suas mãos, vamos abençoar os nossos pequeninos. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado a Deus por cada uma dessas crianças, nós a abençoamos, ó Pai, e declaramos, ó Deus, profetizamos, ó Pai, da Tua bênção sobre cada uma delas, que a Tua mão protetora possa estar sobre elas, guardando, livrando, sustentando com a Tua destra, Senhor, e que nessa manhã elas sejam ministradas pela Tua palavra, ó Pai, que elas possam crescer no Teu conhecimento, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Evangelho de São Mateus capítulo 9. Versículo
35 diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidade. Ora, o nome dos 12 são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Pai, obrigado por esta palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor, porque carecemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz, de aprender de Ti, Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos compreender e crer na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos num culto de missões, né? E infelizmente, né, há uma diferença muito grande, né? No primeiro domingo nós celebramos a ceia do Senhor, né? E praticamente, né, os nossos dois cultos são cheios, né? Isso não é só aqui não é a realidade só da nossa igreja, né? Da grande maioria das igrejas, né? E no segundo domingo, que é o culto de missões, há um esvaziamento, né? E isso demonstra, né, o compromisso da igreja, né, com o Senhor, né? Porque as pessoas, ela vem para o culto de ceia porque ela compreende, né, que ela tem que participar da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela não é um ato religioso, né? Não é como você ir, né, quando aqueles que eram católicos, como eu, né, que ia na missa para tomar a hóstia, né, e só ia, né, às vezes uma vez no mês para tomar a hóstia, né, ou para comungar. Não é isso, não é verdade? E o culto de missões, né, é onde nós somos desafiados a nos comprometer com o reino de Deus, né? E o Senhor Jesus, Ele deixou muito claro, né, quando Ele veio, Ele tinha um propósito, né? Ele disse que Ele tinha vindo com um propósito, que era buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele não se desviou desse propósito. E após o Senhor Jesus ascender aos céus, depois dele ressuscitar dos mortos, né, Ele entregou, né, a continuidade da missão dele para a igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo que está na terra, amém? Ele é cabeça, mas nós somos o corpo, e Ele nos entregou, Ele nos comissionou para que nós concluirmos a missão, porque a missão que Jesus começou ali, quando Ele veio, ela ainda não foi concluída. Por quê? Porque existem pessoas que ainda não foram alcançadas por Evangelho, e Ele nos deu essa missão. Ele falou: olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. E nós fomos salvos, amém? Você foi salvo, mas você foi salvo por quê? Porque alguém veio para cá, né? Porque o nosso país hoje, né,
uma grande parte é evangélica, é cristã, mas nem sempre foi assim. Os primeiros missionários que chegaram no nosso país, eles passaram perseguição. Hoje nós oramos, o mês passado aqui no culto de missões, que foi até no final do mês, nós oramos, pela igreja que está sofrendo perseguição. Oramos especificamente pelos países, da região da África que estão sofrendo perseguição. Mas no nosso país, os primeiros missionários que chegaram e os primeiros cristãos que viveram aqui, eles sofreram perseguição. Foram perseguidos por crer em Jesus. E hoje nós temos essa liberdade que nós temos. Temos uma igreja que está crescendo. Por quê? Porque alguém lá do outro lado do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, deixou a sua terra e veio cumprir o seu chamado na nossa nação. Porque muitos irmãos nossos que se converteram com fruto do trabalho desses missionários, eles permaneceram firmes, mesmo quando eles sofreram discriminação. Não podiam enterrar os seus mortos nos cemitérios, porque os cemitérios eram cemitérios de católicos, não podiam enterrar. Foram discriminados em questão de trabalho, de estudo. Mas hoje nós gozamos da liberdade religiosa, que até a nossa Constituição, ela nos dá essa garantia. Mas nem sempre foi assim. Amém? E a missão ainda ela não está concluída. Amém? Porque quando a missão for concluída, não existe mais razão para a igreja estar presente aqui. Porque o único objetivo, o único propósito pelo qual a igreja ainda está aqui é para concluir a missão. Amém? E a missão é de Deus. E Jesus, nesse texto que nós lemos, esse texto de Mateus, ele fala sobre essa missão de Jesus. Que Jesus, ele não perdeu tempo, ele percorria todas as cidades e aldeias e povoados, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades do povo. Foi para isso que ele veio, para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Lá em João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O contexto desse versículo de João capítulo 4 é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos, eles tinham ido a comprar comida, e Jesus para ali em Samaria, junto ao poço, aonde estava aquela mulher, e Jesus começa a evangelizar aquela mulher. E ali, quando Jesus evangeliza aquela mulher, ele quebra ali o que é um preconceito, um paradigma. Por quê? Primeiro que aquela mulher, ela era samaritana, e os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. Por quê? Para o judeu, um samaritano era um povo impuro. Eles eram um povo impuro. Por quê? Porque no tempo em que o povo de Israel foram perseguidos, Samaria, ela foi levada para outros povos e foi misturada. Então eles se casaram com outros povos. Então, para os judeus, os samaritanos, eles eram impuros. Por quê? Porque os judeus, eles não se casavam com outros povos. A lei falava isso, que eles não poderiam casar, nem dar as suas filhas em casamento com estrangeiros. O quê? Para que eles não fossem tentados a actuar conforme os costumes e as práticas daquele povo. Porque os povos que estavam ao redor de Israel eram povos pagãos. Então Deus não queria que eles se misturassem, para que eles não adquirissem os costumes e as práticas daqueles povos. Não é verdade? Porque é comum, quando nós convivemos com
outras pessoas que têm outros costumes, nós adquirirmos o que? Os costumes dela. Nós temos vários pratos aqui no Brasil, que eles não são original nosso. Nós temos aqui em São Paulo a maior colônia de italianos. Por isso que a melhor pizza é em São Paulo. Não é verdade? Uma vez eu fui na Bahia fazer uma viagem missionária com alguns pastores. E lá a gente só comia peixe, Peixe, muqueca. E é tudo com coentro, E tinha um pastor que ele não gostava de coentro. Aí ele viu uma pizzaria, falou assim, não, chega de coentro. Vou comer uma pizza, Mas se arrependeu, Por quê? Porque a pizza lá não era boa. Não é verdade? Por quê? Porque eles não sofreram a influência que os paulistas sofreram. Não é verdade? Então eles não têm costume. Lá eles comem peixe. E é uma maravilha, uma delícia. Amém? Mas o que eu quero dizer é que os samaritanos, eles não se relacionavam com os judeus. Os judeus não se relacionavam com eles. Então Jesus, ele quebrou ali um paradigma, e para isso veio o Evangelho, amém? Para quebrar os preconceitos. Jesus, para alcançar a sua missão, ele se aproximou daqueles que eram inaproximáveis, que ninguém se aproximava deles. Jesus, ele tocou que nos leprosos, que era outra pessoa, por causa da sua condição física, da sua enfermidade, ninguém se aproximava deles. Mas Jesus tocou em um leproso e o curou. Jesus quebrou paradigmas, quebrou preconceitos. Ele foi acusado o quê? De comer com pecadores. Os religiosos da época viram ele entrando na casa de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? O que Zaqueu era? Publicano, E o texto diz o que ele era, além de ser publicano, ele era ladrão. E um publicano, ele era mal visto pelos judeus. Por quê? Porque ele cobrava imposto para Roma. Roma, para que os seus cobradores de impostos não fossem perseguidos, o que eles faziam? Eles colocavam um judeu para cobrar um imposto, contratava. Então, para os judeus, o publicano, o cobrador de impostos, é como se fosse um traidor, que ele estava trabalhando para aqueles que estavam oprimindo eles. E Jesus se aproximou de Zaqueu. Quando ele viu Zaqueu lá naquela árvore, que estava querendo ver quem é Jesus, ele chamou Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, que hoje convém eu estar na sua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que houve aquela transformação, que houve aquela salvação, ele foi acusado pelos religiosos da época de se aproximar de pessoas que eram pecadoras. Pessoas que para eles eram marginalizadas, que ninguém se aproximava deles. E Jesus se aproximou deles. Esse é o Evangelho, essa é a missão da igreja. Quebrar esses paradigmas, aproximar daqueles que ninguém se aproxima, que aqueles que as pessoas olham com desprezo, com descrédito. É a missão da igreja o que? Alcançar os pecadores. Amém? Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Amém? E Paulo diz assim, e eu era o principal dos pecadores. Mas se você ler, a história do apóstolo Paulo, você vai ver o que ele era um religioso muito fiel, muito íntegro naquilo que ele acreditava, naquilo que ele cria. Ele era tão religioso que ele perseguiu o quê? Os primeiros cristãos. E ele perseguiu os primeiros cristãos o quê? Porque ele acreditava que eles eram falsos profetas, que eram falsos, que eles estavam pregando, ensinando uma mentira. E ele diz, olha, eu era o principal
pecador, porque eu persegui a igreja de Deus, eu persegui os discípulos de Jesus, eu persegui o Cristo. Até que no caminho de Damasco, Jesus já havia morto, já havia ressuscitado. E ali no livro de Atos nós vemos o que ele tem, o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele estava indo perseguir os cristãos, e no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus. E nós vemos novamente Jesus se aproximando, até daqueles que acham que não necessitam dele. Porque o apóstolo Paulo, ele acreditava que a religião dele, que a crença dele era a única, e que ele estava na verdade. Ele não sentia a necessidade de Jesus, até que ele conheceu quem verdadeiramente Jesus é. E existem muitas pessoas que elas são muito religiosas, e que a sua religião que cegou, colocou um véu nos olhos dela, e elas não podem ver a verdade. Eu fui pregar para uma senhora lá no Peru, e eu toquei na casa dela, uma casa muito humilde, lá na selva do Peru, numa comunidade. E eu fiquei espantado pelas palavras daquela mulher, porque ela não era uma pessoa culta, uma pessoa que, vamos dizer, pelas condições dela se percebia que ela havia estudado muito. Mas quando eu toquei na casa dela e falei que eu queria falar de Jesus, ela me expulsou e me chamou de herege, e disse que eu era discípulo de Lutero, que havia dividido a igreja. Eu falei, olha, ela conhece a história da igreja. E ela me expulsou. Sai daqui, seu discípulo de Lutero, seu herege, vocês dividiram a igreja. A religião colocou um véu, Lá no Peru eu fui, uma irmã da igreja, ela fala assim, pastor, a minha mãe, ela havia falecido um familiar, e a mãe dela disse que estava vendo aquele familiar na casa, estava vendo vultos lá, e acreditava que era aquele espírito, a alma, como eles dizem, daquele familiar. E eu falei com ela que o senhor pode ir lá orar, ungir a nossa casa. E ela aceitou. O senhor vai lá? Eu falo, vou. Aí cheguei lá, mas antes de orar, de ungir uma casa, eu expliquei para ela, que não há possibilidade de um espírito que alguém morreu regressar, voltar. A Bíblia fala que isso não existe, que não existe essa possibilidade. E mostrei nas escrituras para ela, e ungi a casa dela, orei, e depois passou alguns meses, a filha dela chega, pastor, a minha mãe ficou muito brava. Eu falei, por quê? Porque a oração não funcionou? Não, pastor, está tudo bem em casa, mas ela não concordou com o Senhor, de que os espíritos não regressam, porque na igreja católica ensina isso, que as almas ficam vagando, e tudo. E ela foi falar com o padre dela, da paróquia, e ela foi perguntar para o padre, e ela falou, olha, o pastor da igreja da minha filha, assim, 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 ele foi lá em casa, e ele fez isso, isso e isso, e falou isso, isso e isso. O padre falou para ela, o pastor tem razão, está escrito na Bíblia, isso é verdade. Mas como? E ela ficou indignada, com o padre, porque ela queria que o padre concordasse com ela, que eu que estava errado, que eu era um falso. Mas o padre falou que não, que eu estava ensinando a verdade, mas que pelas crenças e as tradições da igreja católica, eles não poderiam ensinar aquilo que a Bíblia fala. Em vez dela ficar alegre, ela ficou com raiva. Por quê? Porque ela está cega. Há um véu, na verdade, nos olhos dela, que ainda que eu leia a Bíblia, que ainda que o próprio líder religioso dela fale que a Bíblia é verdade, que assim como eu falei, ela não quer crer. Por quê? Porque o entendimento dela está obscurecido.
Por isso que nós temos que orar, né? Para que o Senhor, Ele tire as escamas dos olhos das pessoas. Amém? Porque a nossa missão é continuar a missão de Jesus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias e povoados pregando o Evangelho. E nós temos que seguir com essa missão. Nós temos que continuar com essa missão. Não nos podemos calar. Porque existem muitas pessoas que necessitam conhecer a verdade. Porque só a verdade faz a pessoa livre. Só a verdade liberta. Existem pessoas que elas acreditam que o estilo de vida que ela vive, que é completamente contrário à palavra de Deus, é normal. E por que é normal? Porque todo mundo faz. É natural. Nós vivemos o quê? Em uma nação onde impera o que? A corrupção. Desde os altos, né? Lá das altas autoridades, hasta o povo comum, né? Certo? Então, isso que é normal. Aí quando, né, elas encontram com alguém que para ele isso não é normal, né? Ela recebe um troco a mais. Oh, você se enganou aqui, você me deu dinheiro a mais. Outro dia caiu um celular de uma moça na loja, eu devolvi para ela, ela assustou. Mas se assustou porque eu devolvi o celular. Por quê? Porque não é comum, não é verdade? Cai o celular de alguém, a moça não viu, o outro vai. Normal. Por quê? Porque isso é normal. Mas nós não somos normais. Amém? Nós temos outra pátria, outra cultura. Somos cidadãos celestiais. E temos uma missão aqui na terra. E temos que cumprir essa missão. Jesus falou no versículo 36 e 37. Que a seara é grande e os obreiros são poucos. Ele viu as multidões que estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Ele viu aquelas pessoas aflitas, angustiadas. E ele falou para os seus discípulos: olha, roguem ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Roguem ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Essa é uma das nossas responsabilidades. Rogar ao Senhor para que o Senhor envie obreiros para a sua seara. Para que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Espírito dele, com desejo o quê? De dar continuidade à missão de Jesus em lugares aonde o Evangelho ainda não chegou, ou em lugares aonde o Evangelho já até chegou, mas o número de cristãos lá é muito pouco, não é verdade? A igreja, ela ainda não consegue evangelizar o seu povo, porque ainda a igreja é muito pequena. Então necessita o quê? De obreiros. E existe um Senhor da seara. Amém? E esse Senhor da seara, um dia ele falou para mim: ó, eu quero que você vá para o Peru. E eu fui para o Peru. Ele falou para a pastora Sônia: quero que você vá para a África. E ela foi para a África. Não é verdade? Mas esse Senhor da seara, ele continua falando. Amém? Eu estava lá, quando eu estava na selva do Peru, eu trabalhei dando assistência a uma comunidade, e
E depois eu fui pregar numa conferência de missões, né, na capital, em Lima. E eu dei testemunho, né, do trabalho que a gente fazia nessa comunidade. Aí quando terminou o culto, uma irmã me procurou e falou: pastor, eu sou dessa comunidade que o senhor falou, né? E eu sempre roguei a Deus que Deus enviasse obreiros para lá. Eu falei: eu fui uma resposta da sua oração. Porque você rogou e Deus me enviou para lá. Existe um clamor. Amém? Existe um clamor. Vocês lembram da parábola do rico e Lázaro? Lázaro, ele foi para o reino dos céus quando faleceu, não é verdade? Mas o rico foi para um lugar de tormento. E lá naquele lugar de tormento, quando ele estava lá, ele clamou e disse: Senhor, permite que alguém que está aqui ressuscite, alguém que está no reino dos céus, ressuscite e vá para a casa dos meus pais e pregue dos meus familiares. E Jesus falou para ele, o Senhor falou para ele que isso era impossível, que lá eles têm os profetas e que eles acreditassem nos profetas. Há um clamor que vem lá das profundezas do inferno, de pessoas que estão lá em tormento, mas ele não quer, ele não deseja que os seus amigos e familiares tenham esse mesmo fim. E como aquele homem rico, eles estão pedindo que alguém vai à casa do meu irmão, da minha tia, de algum familiar meu, daquele meu amigo, e pregue para ele, para que ele não tenha mais esse destino. Os céus também está clamando, o Senhor está clamando: a quem enviarei? Quem irá por mim? Quem irá? Quem irá? O apóstolo Paulo, ele teve o quê? A visão de um homem macedônio falando o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Existem muitos irmãos que estão orando, que estão clamando para que Deus envie obreiros para a sua terra, para a sua região. Essa é a realidade. Existem pessoas em muitos lugares que elas estão aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Só que aonde elas estão, não existe, né, uma rádio evangélica, né? Não existe um crente, não existe uma célula, às vezes não tem igreja, às vezes não tem Bíblia. E elas estão exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui, né, a qualquer momento, né, do dia, né, a gente pode, quando tem um tempo livre, né, ouvir uma mensagem, né, lá no YouTube, ouvir louvores, ouvir a Nova FM, a rádio da Peniel. Você pode sintonizar lá, ouvir, tem mensagens, tem programas lá, não é verdade? Na televisão, tem várias denominações que tem programa onde você pode ouvir uma palavra, mas existem lugares que as pessoas estão exaustas e aflitas. Elas ligam a televisão, não tem, porque é proibido. Na internet elas não podem acessar, porque é controlado na internet. Não tem Bíblia, porque é proibido imprimir Bíblia lá, não vende Bíblia, não encontra. E nós temos que rogar: Senhor da seara, envie obreiros para esses lugares. Envie obreiros, envie obreiros. Existe mais ou menos 2 milhões de pessoas sem Bíblia, sem igreja. O Senhor Jesus, Ele, ao ver as multidões, Ele
pediu aos seus discípulos que rogasse, mas ele não ficou só aí. No capítulo 10, ele enviou os seus discípulos. Ele deu autoridade para eles pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. E ele enviou eles de 2 em 2 para que eles pregassem o evangelho. E o Senhor Jesus, ele já nos deu essa autoridade ao ressuscitar dos mortos. Ele falou: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Essa autoridade ele conquistou que na cruz. Porque até o Senhor Jesus morrer e ressuscitar, o príncipe deste mundo, ele tinha autoridade plena na terra. Amém. Mas a Bíblia fala que na cruz o Senhor Jesus despojou os principados e potestades. Ele despojou os principados e potestades. Ele despojou os principados e potestades. Expôs eles ao ridículo, ao desprezo. Triunfou sobre ele na cruz. E essa autoridade que ele conquistou na cruz, ele deu à sua igreja. Ele falou: todo o poder e autoridade me é dado nos céus e na terra. Portanto, vocês vaiam e façam discípulos de todas as nações. Vocês colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Vocês vão orar e vão expulsar os demônios. Porque eu tenho dado autoridade para vocês. E o Senhor Jesus, ele tem dado essa autoridade. E essa autoridade ele não deu só para mim que sou pastor. Ele não deu para os missionários somente. Ele deu para todos aqueles que creem nele. Se você crê em Jesus, e você nasceu de novo, e você anda com Deus, se você vê uma pessoa possessa por um demônio, e você repreender aquele demônio, ele vai sair. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele te conferiu essa autoridade. Tem muitos cristãos que têm medo. Quando vê uma pessoa possessa, não sei quantos de vocês já viram, né? Onde está o pastor? Onde está o líder da intercessão? Ó, sai. Mas você tem autoridade para expulsar demônios, porque essa autoridade foi dada à igreja. Porque quando nós saímos para pregar o evangelho, muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que estão aprisionadas em cativeiros espirituais, estão possessas por demônios. Mas o Senhor, ele te deu essa autoridade para você ir e cumprir a missão. O Senhor Jesus, ele continua enviando. Ele disse também lá em João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Senhor Jesus, ele está enviando você. Amém. Existem muitas pessoas que elas ficam esperando, né? Elas terem uma visão, elas ouvirem uma voz do céu, né? Elas terem um sonho, ou receberem uma palavra profética que elas devem ir para outro lugar. Mas alguém diz que aonde existe uma ordem, não necessita haver um chamado. O Senhor Jesus já nos ordenou que nós devemos ir. A única coisa que nós temos que fazer é o que é obedecer, porque se não obedecemos, somos rebeldes à sua palavra. Então Deus, ele não precisa falar comigo, olha, fale de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo. Não, ele não precisa falar, ele já ordenou. É claro
que quando Ele quer que eu vá para um lugar específico, como foi no meu caso, no caso da pastora Sônia, Ele vai te direcionar de alguma forma. De alguma forma Ele vai te dar essa direção. Mas enquanto Ele não te leva para nenhum outro lugar que não seja onde você está, você tem a responsabilidade diante dEle, da onde você está, você cumprir a missão, você obedecer e ser um pregador do Evangelho. E a melhor pregação é a sua própria vida. É você viver o Evangelho. Porque quando você vive o Evangelho, você vai ser luz aonde você está. As pessoas que estão em trevas, elas vão ver Jesus em você. E elas vão crer em Jesus. Mas nós temos que ser essas testemunhas verdadeiras. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero dizer para você que os campos estão brancos. Jesus falou para os seus discípulos: vós dizeis que ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, eis que os campos estão brancos para a ceifa, para a colheita. E você pode ser o que? Um ceifador. Você pode ser o que? Alguém que seja cooperador daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando, que é a salvação. Eu quero dizer para você que não existe maior alegria do que você falar do amor de Deus para uma pessoa, e essa pessoa receber Jesus, e você vê a vida dessa pessoa sendo transformada, essa pessoa sendo liberta às vezes de espíritos malignos, liberta às vezes das drogas, do álcool, da prostituição. Não se cale, feche os seus olhos, nós vamos entoar uma canção. E eu quero que você reflita nesta manhã. Se você está sendo negligente, obediente à missão que Deus te colocou nas suas vidas. Existem pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida. Você tem sido negligente ou tem sido obediente? Enquanto entoamos essa canção, reflita. E nesta manhã, assuma o compromisso de ser uma testemunha de Jesus. Assuma o compromisso de levar o Evangelho das boas novas aonde você está. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Como um farol que brilha
Oh, Senhor, eu te louvo por esta manhã. E nesta manhã, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes temos sido negligentes, Senhor. Oh, Deus, a esse chamado tão grande que o Senhor nos dá, a esse privilégio, Senhor, que os anjos, ó Deus, eles gostariam de ter, Senhor, mas não lhes foi concedido, não lhes foi dado esse privilégio de anunciar o teu amor, de proclamar as tuas verdades. Deus, muitas vezes temos sido negligentes e temos nos calado, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, oh Senhor, perdoa-nos, ó Pai, nesta manhã. E eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa colocar no coração dos teus filhos, Senhor, paixão, ó Deus, por essa multidão, ó Deus, que está aflita, que está exausta, ó Deus, que está em angústia, Pai, em aflição, porque não te conhece, porque não conhece o teu amor, não conhece a tua graça. Multidão essa, Senhor, que está aprisionada por espíritos de opressão, de medo, de pavor, que estão aprisionadas por espíritos de violência, de álcool, de prostituição, de drogas. Senhor, usa a tua igreja, usa os teus filhos para trazer liberdade aos cativos, para abrir, Senhor, as cadeias, as algemas, ou qual essas pessoas estão aprisionadas, meu Deus. Usa a tua igreja, usa os teus filhos, levanta neste lugar, meu Pai. Homens e mulheres, ó Deus, cheios da tua graça, do teu poder, para proclamar essas verdades. Oh Senhor, tu és o Senhor da seara. Levanta obreiros para a tua seara, levanta, meu Deus. Oh Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, aleluia. Louvado seja o teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode sentar no nome de Jesus. Amém. Vamos estar passando o nosso vídeo de missões. Olá, seja bem-vindo a mais um culto de missões. Confira comigo tudo que foi realizado em nossos campos missionários. Graça e paz, igreja. Nesse mês de evangelização global, as igrejas da capital de São Paulo fizeram um grande movimento evangelístico em seus respectivos bairros. Contando com o auxílio da equipe do CTM, dos Adolescentes do México 70 e os jovens da Peniel Sede, fomos distribuídos por praças, pelos semáforos e pelos próprios bairros para anunciar o Evangelho. Cremos que muitas vidas foram abençoadas, alcançadas e impactadas através dessa ação. Pedimos oração por nossas igrejas, para que continuemos crescendo e vidas se acheguem a este lugar. Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio da igreja Peniel Caraguatatuba. É com imenso prazer que mais um mês estamos juntos, agradecendo as orações dos irmãos. Que vocês possam continuar orando por nós, porque estamos constantemente nas ruas evangelizando, batendo de porta em porta, orando pelas pessoas, pelos enfermos e levando as boas novas. Ore pela igreja Peniel Caraguatatuba, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz, amada igreja. Eu sou a Márcia, líder aqui da Célula Face a Face, aqui em Frei Gaspar, Minas Gerais. Estamos muito gratos a Deus, por Deus nos proporcionar o privilégio de agora estarmos realizando os cultos aqui para a honra e para a glória dele, Peço a vocês que continuem orando por nós, para que os trabalhos continuem e avancem cada vez mais para a honra e para a glória de Deus, porque hoje é dia de missões! A paz, irmãos, meu nome é Fernanda e esse é meu esposo Alisson, e nós somos o primeiro casal do CTM. Queremos agradecer a nossa igreja Peniel Cubatão e os nossos pastores por ter nos enviado, e queremos agradecer a todos os pastores e igrejas que enviaram cada missionário para cá. E queremos convidar você, casal sem filho, a participar do próximo CTM. Venha! A nossa vida em equipe foi um período onde a gente pôde se conhecer melhor como família,
aprender um pouco mais sobre os estudos bíblicos e... Foi um período onde tivemos evangelismos, jejuns, orações e devocional. Foi um período onde nós pudemos aprender mais a palavra de Deus e onde nos tornamos uma verdadeira família. Queremos agradecer aos pastores que se dispuseram a dar aulas para nós. Agradecemos às igrejas de São Paulo, aos irmãos e aos pastores Lucas e Laís, Marcel e Carol. Obrigada por todo o acolhimento que vocês tiveram conosco durante esse tempo aqui. E agradecemos também os líderes do CTM por todo o amor e carinho que eles tiveram conosco nesse tempo. E as inscrições estão abertas, não se esqueça, fala com o seu pastor local e venha fazer parte desse time CTM, porque o campo é o mundo! E nossa igreja de Santa Rita do Passa Quatro continua com os evangelismos. Eles visitaram comércios, a feira do produtor, nos hospitais, postos de saúde da cidade. Além disso, continuam com atividades esportivas como estratégia evangelística e o trabalho na PAI. Continue orando pela igreja, pelo seu crescimento e multiplicação das células. E pela equipe de missionários que se despedem esse mês. Em nossa igreja de Osasco, eles estiveram realizando o Dia da Igreja Perseguida, onde receberam o pastor Ney Lobato, que esteve ministrando a toda a igreja. Foi um tempo edificante e abençoado. E em nossa igreja de Colombo, na Grande Curitiba, eles receberam a presença dos nossos pastores setoriais Enéas e Crislaine. Foi um tempo de renovo e ministração a toda a igreja. Os homens também realizaram o God em uma chácara, tendo um tempo de oração e comunhão. Indo para Santa Catarina, em Timbó, eles realizaram o evangelismo no hospital da cidade e estiveram nas ruas orando por aqueles que estão em necessidade. Realizaram um intercâmbio sobre o Maio Laranja, assistindo uma palestra de conscientização de combate à exploração sexual infantil no Brasil. Foi realizado o culto do domingo da Igreja Perseguida, onde intercederam pelos cristãos perseguidos. E em Tijucas, os nossos irmãos receberam com muita alegria os pastores Newton e Maura, que estiveram conhecendo as novas instalações da igreja. Foi um tempo maravilhoso. Realizaram um chá de mulheres especial no Dia das Mães, com dinâmicas e muita comunhão. E indo para o Espírito Santo, em nossa igreja de Vitória, eles realizaram um culto evangelístico de Dia das Mães, onde as visitantes puderam ouvir a palavra. Eles também pedem oração pela multiplicação das células, formação de novos líderes e acolhimento aos novos membros. Indo para a Bahia, em nossa igreja de Valença, eles realizaram um mês com muita programação voltada para as mulheres, devido ao Dia das Mães. Eles nos pedem oração porque nesse mês de junho, devido às fortes festas do Nordeste, de adoração a São João, é um período de grande batalha espiritual. Essas festas são regadas de bebidas, drogas e muita prostituição. Pedimos proteção para o povo de Deus e para os novos irmãos que permaneçam firmes na fé, pelo alcance dos perdidos. E indo para o Rio de Janeiro, em nossas igrejas de Resende e Jardim do Sol, eles têm aos sábados realizado trabalho evangelísticos com entregas de marmitex. Continuam com os trabalhos locais da igreja, realizaram um celulão da comunhão e 4 horas de louvor e adoração com toda a igreja. E indo para o Rio Grande do Norte, em Natal, eles receberam a visita dos nossos pastores do setor norte, um tempo de muita ministração, comunhão com os irmãos, trazendo um grande encorajamento. Eles realizaram também um batismo na praia, onde 2 vidas foram batizadas, e um culto onde 8 vidas aceitaram a Jesus. Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Viemos aqui ver o que está acontecendo nessa cidade. Tem aqui um povo abençoado. Nossa expectativa toda é abrirmos a primeira PNL do Rio Grande do Norte, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Fica aí a grande interrogação e expectativa no teu coração. Logo teremos notícias sobre isso. Quero só dizer aqui, pastor Robson, pastor Brasil, pastor Beto, pastor Vinícius, eu estamos aqui para abençoar esse povo e declararmos essa primeira igreja aqui no Rio Grande do Norte, em nome do Senhor Jesus. Continue orando aí para a glória de Deus. Hoje é dia de... E vamos para o Peru, onde foi realizado um almoço especial de Dia das Mães na igreja. Eles também tiveram um culto de oração e esse mês foi mês de células itinerantes na Casa dos Irmãos. Ore pelos trabalhos sociais em Ricamarca, com famílias e pelos seus candidatos que estão sendo preparados para o batismo.
E agora, em Portugal, eles também realizaram as células itinerantes, onde pessoas têm ouvido a palavra de Jesus e muitos têm se convertido. Houve a multiplicação da célula de Aveiro, motivo de grande alegria. Em Ponte de Lima, eles realizaram um encontro, onde tiveram uma noite da comunhão e continuam com os discipulados. Fala pessoal, tudo bem? Falamos aqui de Portugal, especificamente aqui do distrito de Aveiro. Nós somos a célula aqui de Aveiro e hoje passamos um dia agradável, um dia de comunhão, de festa, de alegria, porque a nossa célula multiplicou. É isso, o reino de Deus tem avançado, tem crescido aqui nesse lugar. Muito obrigado pelas suas orações, pela sua cooperação aqui conosco, e o reino de Deus tem crescido, tem se propagado. Nós estamos muito felizes, muito alegres com tudo que Deus tem feito e tudo aquilo que Deus ainda há de fazer neste lugar. Estamos muito felizes e hoje é dia de... E nesse último mês aconteceu o Impacting do Ministério Peniel. Uma equipe de 50 adolescentes estiveram na Peniel Linha 1 em Santos com várias ações evangelísticas. Nas ruas, mercados, de casa em casa e com crianças na igreja, o que resultou em muitas conversões. E agradecemos o carinho do pastor João e Márcia e toda a igreja da Peniel Linha 1 pela nossa recepção. E o nosso próximo Promiday será no dia 16 de junho, em São Vicente, no nosso Jardim Guaçu. Corra, que será no próximo domingo, e faça sua inscrição. E o nosso Promifé também está marcado. Será de 16 a 26 de julho em Peruíbe. Consulte seu pastor local e faça sua inscrição. E lembramos você que a nova turma de vocacionados para o nosso Centro de Treinamento Missionário começa em julho. Procure o seu pastor local para maiores informações. E eu vou ficando por aqui, mas te espero mês que vem. Continue orando por nossos campos missionários. Deus te abençoe! Amém. Vamos estar levantando, vamos estar orando pelos nossos irmãos. Amém. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais um mês, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por cada evangelismo realizado, por cada célula, Senhor Jesus, as que multiplicaram, Senhor, por cada líder ali, Senhor Jesus. Oramos e já te agradecemos também, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor vai estar fazendo este mês, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus. Ai, oramos, Senhor, por cada igreja, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão ali, Senhor, a cada palavra ministrada, Senhor Jesus, que ela possa, Senhor, ó Pai, encontrar os corações, possa criar a raiz, Senhor Jesus, que cada palavra lançada ali, Senhor Jesus, Pai, que elas voltem, Senhor Jesus. Também, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa turma do CTM que se terminou, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando esses irmãos, Pai, venha estar abençoando a próxima turma, Senhor, que vai se formar, Senhor Jesus. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, a cada um, Senhor, colocamos nas Tuas mãos também o Rio Grande do Sul, Senhor, que o Senhor possa ter compaixão, misericórdia daquele povo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro ao coração de cada um ali, Senhor, que eles possam, Senhor, ó Pai, ser alcançados pelo Teu amor, ser alcançados pela Tua salvação, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos, Pai. Desde já oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia. Amém. Graça e paz. Antes de você sentar, né, vamos a passar por um momento de nossas ofertas. Amém. Missões, elas se sustêm com nossos joelhos, amém, com a nossa oração, se sustém com as nossas contribuições e também com a nossa participação indo para o campo. E a Bíblia diz que cada um dê como propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. Amém? Que você possa, nessa manhã, contribuir e ser participante de todas essas notícias que nós acabamos de ver. Nós vimos todos os nossos irmãos aí celebrando, né? E é uma grande alegria nós podermos expandir lá em Natal, né? Onde bem pronto já começará uma igreja Peniel, e lá em Portugal. Amém? Em Portugal estamos com 2 pontos. E bem certeza, que nós já vamos abrir lá
as nossas igrejas. Amém? O reino do Senhor, ele tem que se expandir. Tanto você e eu somos responsáveis por isso. Então, as nossas contribuições, elas servem para isso, para podermos expandir a palavra do Senhor, onde ainda não foi anunciada. Amém? Então, que você seja participante e que você também possa se alegrar, ao igual que os nossos pastores, os nossos missionários se alegram. Amém? Ao ver o que acontece nos campos. Amém? Vamos levantar aí as nossas ofertas, as nossas contribuições. Segure na sua mão, que você possa orar agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em cada um dos campos, ó Pai. Senhor, nós queremos nessa manhã apresentar diante de Ti, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, missionárias, ó Deus, com alegria, Pai, porque nós sabemos que tudo isso é para o reino dos céus, para a expansão do reino dos céus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa cada irmão, Senhor, que vai trazer, ó Deus, a sua oferta, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão aqui que não têm, Senhor. Ó Deus, abre umas portas de emprego, Senhor, para a vida de Teus filhos. Senhor, traz novas promoções, Senhor, para aqueles que estão correndo atrás. Senhor, toda causa na justiça, Pai. Senhor, entra com providência nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nossas ofertas e os nossos dízimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode trazer com alegria. Amém? O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Amém. Lembrando que todas as nossas ofertas recolhidas hoje, né, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, elas são direcionadas para os campos missionários. Amém? Elas não ficam aqui para nenhuma despesa da igreja. Amém? Elas são para missões. Vamos passar para os nossos avisos. Amém? Hoje, após o culto, nós temos nossa escola de discípulos. Amém? Então, você que quer aprender um pouco mais da palavra do Senhor, fique aqui conosco, que vamos estar estudando a palavra. Amém? E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de missões. Então, continuamos aí aprendendo sobre missões e nos preparando também para fazer a obra missionária. Amém? Esses são nossos avisos. Pode ficar em pé. Queremos agradecer a Deus, né? Lembrando os retiros, retiro da família, no mês de outubro. Amém? Tem aí o culto do Dínamos, dia 28 de junho. Está de trás para frente. Dia 15 de junho, lembrando, nosso jantar romântico. Então, não esqueça, se você quer participar, procure a Ângela no final. Amém? Se você ainda não terminou de acertar, essa semana, até terça-feira, quarta-feira, no máximo, é para você acertar o jantar. Amém? O curso para casais também, um casamento para toda a vida. Procure a Ângela, que ela vai dar mais informações. Amém? E o Congresso de Mulheres, que também já está chegando, dia 15, último dia de inscrições. Amém? Então, não esqueça. E um aviso para aqueles que fizeram inscrição ou que estão com dúvida de fazer inscrição para o Congresso de Louvor, que acontecerá nos dias 21 e 22 de junho. Foi aberta uma turma, uma inscrição só para o período da tarde. Amém? Você que trabalha de manhã e não ia conseguir ir, e não fez sua inscrição, e faz parte do equipe de louvor ou da mídia,
e não fez sua inscrição porque trabalha, então foi aberto o período da tarde. Então, maior informação, você me avisa que eu estou aí com um link para inscrever aqueles que só pode participar no período da tarde. O importante é que você participe, que não fique de fora. Amém? Vamos orar. Tem aniversariante? Pode vir aqui na frente, queremos orar pela vida de vocês. Amém? Bem, nosso irmão André fez aniversário. Olha, ele está mais bonito, hein? Cortou o cabelo, amém. No Peru falamos, né? E a polícia pegou ele. Amém? Levante suas mãos, vamos abençoar a vida de nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de nossos irmãos. Senhor, nós pedimos, Pai, que a tua graça, a tua bênção seja sobre a vida deles. Pai, que o Senhor possa derramar, ó Deus, de sua bênção, Senhor, sobre eles. Que uma nova unção fresca seja derramada sobre a vida deles nesse novo ano, Pai. Senhor, cumpre os seus propósitos na vida deles, Senhor. Ó Deus, os desejos mais profundos de seus corações, Senhor, eles venham a se tornar real, ó Deus, de acordo à tua vontade, Pai. Que o Senhor dê, Pai, um ano de vitórias e conquistas em nome de Jesus. Senhor, nós também oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram, Senhor, doentes, aqueles que estão enfermos, que o Senhor coloque suas mãos de cura, ó Deus, as mãos de libertação sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, seja sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse culto. Senhor, nós somos gratos a ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez as nossas vidas, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nessa manhã. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Derrama de tua graça sobre a vida deles, sobre cada família, Senhor. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, ó Deus. E que, ó Deus, o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tá bom. Antes que me esqueça. Amanhã começa a nossa construção, amém? A nossa reforma, graças a Deus por isso, amém? Então, tem uns envelopes aí na parte de trás, que são esses envelopes. Esses envelopes vão ser destinados para a construção. Essa construção, ela tem uma duração. Como é feita com uma empreiteira, ela vai durar apenas 2 meses. Então, em 2 meses, nós teremos uma igreja nova, amém? Novas salas para as nossas crianças, novas salas para os nossos adolescentes, amém? E aqui uma parte da frente maior e bem bonita. Mas tanto você e eu somos participantes disso aí, amém? Então, você pega esse envelope, leve para casa, ore ao Senhor e separe uma oferta para a construção. Eu não tenho agora, posso dar na próxima semana? Sim, você tem 2 meses para você contribuir. Mas não fique isento de fazer parte dessa festa, amém? E lembre-se, tudo que nós damos para o Senhor, Ele sempre nos retribuirá de uma forma surpreendente, amém? Tem aqui esses diáconos, né? Bom dia, graça e a paz, tudo bem? Queremos chamar a pastora Soninha e o pastor Robertinho, né, que hoje é dia dos pastores. A pastora Pilar já está aqui. Amém? Bom, como a Angela acabou de falar, hoje é o dia dos pastores. E a igreja do Jockey Club sempre recordou esse dia, comemorou, sempre presenteando os nossos pastores com alguma lembrança pela passagem deles por aqui. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a vida dos nossos 3 pastores, pastor Roberto, pastora Pilar, pastora Sônia, pelo cuidado que eles demonstram com essa igreja, pelo tempo de oração que eles têm para com esse povo, que muitas vezes é turrão, é duro, é difícil de controlar e de direcionar. Mas eles estão aqui, seja nos cultos de oração, nas células, seja nos cultos normais,
E nós queremos agradecer do fundo do nosso coração pela vida deles, que não é fácil conduzir um povo. É muito difícil. E eles são prestimosos, eles vão na sua casa fazer uma visita se você necessitar. Se você quiser chegar aqui na sala conversar com eles vão te atender. Então, meus amados, eles doam verdadeiramente o seu tempo para a igreja. Amém? Então, nada mais justo que nós possamos presenteá-los. A Ângela vai entregar agora os... Vai errar que eu já errei para juntar os negócios. Isso é da pastora. À noite só. Amém? Nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos continuar com eles. Esperemos que por muito tempo, né? Eles são muito diferentes dos pastores anteriores, mas se adaptaram muito bem à nossa igreja, conhecem o andamento da igreja, tratam todos muito bem, oram verdadeiramente pela vida de cada um que aqui está. E que nós também possamos orar pela vida deles, porque eles são nossos líderes, eles que nos orientam espiritualmente e muitas vezes na nossa conduta diária. Amém? Levante seus braços em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor pela vida dos nossos pastores? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e agradecer pela vida do pastor Roberto, pela vida da pastora Pilar, pela vida da pastora Sônia, Senhor. Em nome de Jesus, que esse trabalho que eles realizam aqui nessa igreja continue por muito e muito tempo e renda frutos, Pai. Estamos aqui para te servir e eles são nossos líderes, Pai. Eles se preocupam com a tua igreja, com a tua casa, com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, orando, buscando, jejuando, Senhor, cuidando, tratando, renovando as forças, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue a derramar das suas bênçãos sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre o seu ministério, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa grandemente a vida dos nossos pastores e através dele nós também seremos abençoados para a tua honra e para a tua glória. Amém. Vamos aplaudir.